Tá aí ao vivo mais uma edição do Tá em Jogo, que hoje fala de basquete e fala de futebol. A gente vai repercutir o Lajadense na Copinha, aliás, acabou o segundo semestre pro Alviazul, né? Teve um jogo e um empate contra o Avenida, a gente vai repercutir isso com um atleta do Alviazul e também vai falar sobre categoria de base, vai falar sobre as promessas do nosso basquete aqui do Vale do Taquari em 30 segundos, como tu sabe, tá no ar mais uma edição ao vivo do Tá em Jogo. Aí, falamos ao vivo pela TV Univates, né? Tu já sabe, canal 15 da NET Lajeado, canal 15 da Brasrede Arroio do Meio e também pelo facebook.com/TV Univates, é a tua forma de interação. Eu já estou conectado aqui e vendo o pessoal que está curtindo, que está amando, que está dando risada, porque hoje na câmera aberta, na direção de mais do meu querido Fernando Schmitz, tu já vê nossos convidados, é dia de falar de basquete, é dia de falar de futebol, né? Por um lado, a gente vai estar falando sobre um SEAT Bira, vai falar sobre a escola Alberto Torres, que tem título, que veio por aí, vai disputar campeonato nacional com a gurizada de basquete, o basquete que é uma das paixões aí das pessoas de Lajeado, do Vale do Taquari, todo mundo ama essa modalidade e também ama futebol, mas que agora vai ter que dar uma segurada, não vai poder ir na Arena Alviazul, aliás. A gente sentiu um pouco de falta realmente do torcedor na Arena Alviazul nesse segundo semestre, mas ano que vem tem divisão de acesso e a gente vai estar repercutindo isso com o meu querido Aná e também com o Darlan. São duas feras das modalidades que a gente tem nessa segunda-feira ao vivo para te trazer essas informações. Aliás, relembrando, né, é por aqui, através do Facebook, olha ali, ó, que bacana, nunca tinha mostrado para a câmera, ó, que legal. Facebook, que é a tua forma de interação em alta definição, né? Em high definition, que loucura, a TV Univates te levando muita informação esportiva e é por aqui que tu pode mandar tua mensagem, pode mandar mensagens, dá até para cornetear se for eles e não eu, nessa edição de segunda-feira do Tá em Jogo, que tá falando sobre futebol e basquete, meu querido Leonardo Menezes, conhecido como Aná, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, mais uma edição para falar de basquete, né? Que é o teu grande chão aí, que é dá para se dizer que é a tua vida, sei que tu é um cara também hoje em dia de academia, dá até para perceber no teu tamanho, tá ficando um cara muito forte, mas enfim, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Agradeço o convite, sempre uma satisfação participar. E fala sobre basquete. Com certeza. E sobre academia também? Olha, podemos abrir um parêntese aí, né? O Aná, que é um cara que, na verdade, é muito identificado com a camisa do Clube Atlético Birajá, né, que tem esse trabalho há muito tempo, foi jogador do Bira, eu não me lembro dele jogando no Bira, mas ele disse que foi jogador há muito tempo do Bira, que fazia a cesta e tal. Enfim, ele me prometeu até algumas imagens, daqui a um tempo ele vai estar trazendo essas imagens das cestas que ele fazia de 13, não sei o quê. Enfim, hoje ele é um dos comandantes, junto com o Bira, também com o X também é técnico X de algumas faz categorias. Parte, o X faz mais parte agora da coordenação, né? Mas sempre que pode ele está dentro da quadra, nos auxiliando ali, nos ajudando, né? E é sempre bom ter ele junto, né? É um cara que foi vencedor, né? Ainda é, então a gente consegue tirar aproveitar e tirar algumas ideias dele, é muito bom, né? Bom, e além do meu querido Aná, né, lembrando que tu pode interagir pelo Facebook, o outro cara dessa noite aqui conosco, que é para falar sobre Lajadense, para falar sobre o segundo semestre, ele que se destacou aí na Copinha, né, um cara que teve um tempo parado no primeiro semestre, que já está há um tempo no Lajadense, ele vai contar essa história para nós daqui a pouquinho, mas eu vou primeiro dar as boas-vindas para ele que vem de Porto Xavier, acertei, né? Certo. Seja bem-vindo, Darlan, que bacana que tu está aqui conosco essa noite. Que pena que é para falar nesse momento uma eliminação do Lajadense, mas que é para explicar também pro pessoal de casa o que aconteceu aí no segundo semestre e para estar repercutindo justamente o Alviazul. Obrigado por ter aceito nosso convite, cara. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui, falar um pouco aí do Lajadense e sobre minha carreira também. Tu que veio de Porto Xavier. Porto Xavier, fronteira com a Argentina. E tu apareceu quando aqui no Lajadense, cara? Quando é que começa teu vínculo com o Alviazul? Cheguei aqui no início de 2016. Foi que eu vim do Novo Hamburgo, aí vim para as categorias de base e aí estamos aí nessa caminhada aí, nessa luta. Pois é, eu quero entender um pouco mais e é bacana a gente na segunda-feira poder estar repercutindo o esporte falando com o Darlan aqui e junto com o meu querido Aná, porque o Aná eu quero saber sobre a categoria de base, focar bastante nessa questão do Clube Atlético Birajá, na gurizada que está vindo por aí, até porque isso é o futuro do esporte. E o Darlan, como comentou, ele chegou aqui em 2016, depois ele veio para a categoria profissional, né? Mas entender também um pouco dessa
vida de futuro atleta, né? De tanto um jogador de futebol, jogador de basquete, enfim, independente da modalidade, conhecer um pouco mais dessa carreira e quem busca, né, esse espaço que não é fácil em nenhuma das modalidades, mas que a gente sabe que tem que ter muita dedicação. E aí a minha primeira pergunta já para o Darlan nesse sentido, porque quando tu chega aqui, por exemplo, no Alve Azul, tu chega numa categoria de base, né? Tu chega então buscando esse teu acesso ao profissional. Se a gente vê o início da carreira do Darlan e hoje, né, na Copinha defendendo o Alve Azul, nos outros clubes que tu participou, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, mas em toda essa tua formação, o que mais tu vê assim, de dificuldade? Como é que é essa carreira e como é que foi para ti conseguir chegar no profissional? Eu acredito que é tudo fases, né? Essa transição do caso da base para o profissional, acredito que não seja só no futebol, é a parte mais difícil. Mas, graças a Deus, vim para o Lajadense, que é um clube que dá bastante êxito às categorias de base, que tem vários jogadores que da minha época ali hoje estão se destacando. Então, o Lajadense foi um passo importante na minha carreira, porque é onde eu pude subir esse degrau, que dá a base para o profissional. Então, acredito que é a fase mais difícil, onde praticamente muda o futebol. Pois é, e a cabeça nesse momento, Darlan? Porque eu já vi que o Aná balançou ali a cabeça dele, porque é realmente a questão do psicológico, e eu acho que o Aná, como educador físico, daqui a pouco pode me responder também, depois na sequência do Darlan, mas acho que o que diferencia realmente o cara que vai ser um jogador amador de um profissional, no sentido de ser aquele cara que não só vai buscar o alto rendimento dele do corpo, mas também psicológico, é justamente isso, é a questão do equilíbrio, da harmonia, de conseguir se colocar em situações de dificuldade e conseguir se manter com a cabeça no lugar, conseguir jogar com pressão, conseguir jogar nas dificuldades, nas adversidades, não só de adversários, mas também de clima, enfim, de tudo isso que envolve o mundo do esporte, no teu caso do futebol. Talvez o psicológico é o que mais dificulta esse momento, que também é quando daqui a pouco o guri está virando homem, é mais ou menos isso aí? Com certeza, é um fator que o cara tem clubes que trabalham bastante já nisso, porque é muito difícil. Mas sempre bem concentrado ali, tu não sente muito de fora essa questão de torcida, clima. E sabendo sempre bem trabalhado na semana, tu sabendo o que vai ter que fazer lá dentro, aí fica fácil. Aqui é o Ricardo e a Ana Camila estão assistindo, um abraço para eles. E o Vitor Pimenta, tu sabe quem é? Sei. Quem é? Ele é lá de Goiás. De Goiás? Um amigo. É sensacional. Ele disse, Darlan, você é o cara. Tu tem algum apelido? Tem. Lá em Goiás? É por estados, né? Não é um apelido, é um apelido em cada região do país. Lá tinha o couve-flor. Não, então que bom que tu me falou outro, porque ele falou já outra coisa aqui. Ele disse, sou teu fã, MLK. Não sei se é Milka, alguma coisa assim, pode ser? Eu acho que e ele tá dizendo, brilha onde for, homem macaco. Aqui a corneta é livre, pode mandar tua mensagem aqui, facebook.com/tvnovatos. Um abraço aí pro Vitor Pimenta assistindo a gente, então, de longe, né? Assistindo a galera aqui no Rio Grande do Sul. Ô, Ana, essa questão que é o Bruno Souza. O Bruno Souza tá dizendo, joga muito batata. Esse é daqui. O batata lá da minha cidade, esse. Então, um abraço aí, meu querido Bruno Souza. Tu interage com a gente pelo facebook.com/tvnovatos. Ô, Ana, quando eu falo com o Darlan sobre essa questão de formação de atleta, e daí tu trabalha diretamente com isso hoje, até antes de te entrar no ar, o Ana estava me falando da gurizada do Sub-12 e tal, como é legal também trabalhar com esses meninos que são, né, menores, mas já do meu tamanho, assim. Mas como que é importante, Ana, acho que vocês da Extra Quadra conseguirem trabalhar essa questão do psicológico que o Darlan estava comentando, né? Até quando ele estava falando, eu estava pensando, né, que o cara tem... Eu acredito muito que é o esporte que escolhe o atleta, né? Não é o atleta que escolhe o esporte. Então esse foi meu erro. Porque o que acontece? A partir do momento que o menino, o atleta, ele consegue passar pelas dificuldades que o esporte apresenta, acho que o menino vai longe, né? A questão de muitos ficam longe da família, né? Muitos têm pressão tanto do treinador, mas como pressão dos fatores externos, escola,
Namorada. Também tem tudo isso. Amigos. Então, se o menino não está bem centrado, não está bem focado no caso, né? Eu acho que ele desvia um pouco e aí não segue uma sequência, né? Como é que é para manter a cabeça de um menino no lugar, conseguir fazer com que ele tenha rendimento na quadra, né? Cara que a gente sabe que quando a gente está falando de base, a gente também está falando do aprendizado, né? Está falando da questão do conseguir fazer com que aquele momento também seja lúdico, seja divertido, seja de diversão, né? Mas ao mesmo tempo, e a gente falava sobre isso também, hoje tu é um dos comandantes de um clube que tem uma certa exigência pela natureza, pelo que aconteceu com o Clube Atlético Birajá nos 60 e poucos anos de história, né? É um clube que tem muito título, que é um clube que acaba sendo vitorioso por natureza pelo que conquistou ao longo dos anos. Vocês têm essa questão também de ter que ter o título, ou pelo menos de ter que buscar o título por essa responsabilidade. Como é conseguir trabalhar tudo isso? Ser divertido e ao mesmo tempo fazer com que eles tenham um alto desempenho para conseguir realmente estar buscando esses títulos? Independente da categoria, quando a gente entra numa competição, a gente entra para ganhar, né? Então, a gente trabalha sempre buscando os títulos. É claro que a gente, tanto lá no colégio, no SEAT Bira, a gente trabalha com categorias, né? Então, do sub-12 até o sub-20 que a gente tem hoje é a equipe de competição. E a gurizada mais nova são, no caso, escolinhas, né? Então, ali, da faixa etária dos 8 até os 10 anos, a gente trabalha mais o lúdico, né? Atividades voltadas para o basquete, né? Os fundamentos, os principais fundamentos. E aí, do 12 anos para cima, a gente já cria alguns sistemas de jogo, alguns sistemas de defesa, né? Buscando a competição, né? A Patrícia aqui está dizendo que Darlan é nosso craque. Patrícia Sommer Cole. Quem é ela? Minha tia. E tá onde? Em Porto Xavier. É mesmo? Sensacional. A gente com a audiência hoje em Porto Xavier, na fronteira com os irmãos, é isso? Isso aí. Que loucura. Então, tá, um abraço para ela aqui assistindo Tá Aí Jogo. Pode interagir conosco pelo Facebook. Nando, a gente tem umas imagens, se a gente puder deixar rodando aí, que é justamente do Lajadense aí, ó. Começa aí com umas imagens desse jogo. Isso aí é contra o Real Capão ou é a Nova Prata, Darlan? Tu lembra? Jogo em casa do Alve Azul. Acho que foi Real Capão. E aí a gente vai ter mais, acredito que do primeiro semestre, esse é o primeiro semestre, acho que até o Roger, né? É verdade. É isso aí. A gente tem imagens tanto do primeiro semestre como do segundo semestre do Lajadense, porque na verdade tu faz parte desse grupo há um bom tempo. E a gente começa a mostrar umas imagens, por exemplo, de Campeonato Gaúcho. E minha primeira pergunta para ti nesse sentido, Darlan, é com relação ao que tu passou em abril, mais ou menos, né? Tu teve uma lesão. Que aliás é uma lesão até difícil de falar, né? Como é que é? Tá me comentando? Ruptura no reto femoral. Ou seja, tu estragou a coxa. Isso aí. Basicamente é isso. Quando tu tem essa lesão e te deixa fora, para um cara que é novo, que está buscando um espaço, por exemplo, como nesse grupo aqui, o espaço que está tentando um time o acesso, está tentando voltar ao Lajadense, a elite do futebol gaúcho, sofreu uma lesão com essa e ficar aí, quanto tempo ficou parado? Quase 3 meses. Como é que foi para ti tentar superar um momento como esse e como é que era para ti ficar de fora e não conseguir participar de jogos como esse? Foi difícil, né, cara? Até porque eu cheguei no primeiro jogo, já tive a lesão, que eu tava para Goiás. Aí cheguei no jogo contra o Inter de Santa Maria, nós precisando ganhar. Conseguimos fazer um bom jogo, ganhamos de 1-0 e no finalzinho do jogo eu tive essa infelicidade. Mas é tudo coisa que quando eu pensei, poxa, vou ser jogador de futebol, vou buscar esse sonho, eu já sabia que podia acontecer. Então, graças a Deus, o Lajadense tenho até agradecer o Christian Klein ali, um baita fisioterapeuta que me ajudou em todo momento. Nunca deixou faltar nada, até em tratamento e como me falando, tu vai voltar melhor e sempre me dando aquele apoio que eu precisava. E trabalhei, graças a Deus, hoje 100%. Isso aí é segundo semestre já, né? É isso? Ou ainda é o primeiro?
Assim, acho que ainda é primeiro semestre ainda. Acho que é um dos últimos jogos do Lajadense do Campeonato Gaúcho, segundo semestre. Segundo semestre. Aí, ó, Que é contra Lajadense. Juventude. É isso aí, jogo contra o Juventude, foi aquele gol ali que até que a gente viu ali, que tem aquela cutucada ali que ficou naquela, se foi falta ou não foi. Não. Eu acho que olhando daqui foi falta, mas o Bruxo não deu e foi gol do Lajadense, né? É, isso que Então, importa. desse grupo, desse grupo aí, o que a gente pode destacar, Darlan? Agora tu realmente teve um momento de vivenciar mais o Alviazul dentro das quatro linhas, de conseguir estar mais junto dessa galera. O que dá pra gente destacar desse grupo, que aliás, para quem tá assistindo, tá em jogo, né? O Alviazul acabou sendo eliminado da Copinha, como a gente chama, depois do empate com a Avenida em 2-2, que meu querido Darlan aqui fez o primeiro do Lajadense. Como é que a gente faz uma avaliação desse grupo que a gente tá vendo as imagens ali? Eu cheguei novamente em andamento, né? Mas tive uma boa convivência. Era um grupo muito focado, cara, um grupo muito unido. Que apesar de que não estava dando muito certo as coisas, sempre estava ali um incentivando o outro. Então dá para destacar essa união, dá para destacar porque também parabenizar a direção do Lajadense por ter a iniciativa de ter colocado nessa competição, porque quem acompanha o futebol do interior sabe como é que é a situação do futebol gaúcho no segundo semestre. Geralmente, o segundo semestre são raros os clubes que acabam apostando, tendo a coragem de manter as portas abertas e fazendo futebol, né? Exato, até tu vê que grandes clubes da Série A do gauchão deixa de fora, no caso. Então, é difícil por questão financeira, apoio, mas então é bom porque clube, futebol tem que ter calendário. Melhor coisa para um atleta é tu estar num clube que tenha calendário para te jogar. Então, parabenizar novamente a direção por ter tido a iniciativa de colocar. E, como eles falaram, já era uma preparação para começar a arrumar o time para o Campeonato Gaúcho, divisão de acesso. Deixa eu ler aqui uns recados. O Vanderlei Silva está assistindo aqui o teu jogo. Será que não é o Vanderlei? Acho que não é, né? Aquele Vanderlei Silva, não. Mas um abraço para o Vanderlei Silva, que está assistindo aqui o Tá em Jogo. A Cristiane está assistindo também. O Vanderlei Silva está perguntando se, além da live no Facebook, que é onde ele está assistindo, a TV Univates tem transmissão em TV normal. TV normal a gente tem, então, o canal 15 da NET de Lajeado, né, em sinal em TV a cabo, e também no 15 da Brás Rede em Arroio do Meio. Mas a gente está aguardando sinal, todo mundo sabe, há muito tempo de sinal de TV aberto, já estava tudo assinado aí por questões, enfim, políticas estruturais aí do país, meio que parou tudo e a gente fica ainda aguardando o sinal aberto aqui da TV Univates. Mas quem quiser assistir pela TV a cabo é canal 15 da NET Lajeado e 15 da Brás Rede da nossa querida Arroio do Meio. Lembrar também, nunca posso esquecer desse recado importante, que quem quiser estudar aqui na Univates, basta acessar univates.br e pode olhar as nossas opções de curso, tem presencial e EAD. E quem quiser agendar a prova, agora tem vestibular o ano inteiro, basta entrar no nosso site, buscar as informações, entrar em contato conosco, que com certeza vai estar fazendo parte dessa baita instituição comunitária de ensino superior, aonde o ANA se formou. Se formou aqui? Formei em 2006. Ô, louco, faz tempo, velho. Quantos anos tu tá? Mentira, 2016. Ah, tá, me não. enganei, foi mal. Meu 2016. Deus do céu, eu pensei, meu Deus do céu, mas o homem tá louco. Quantos anos tu tá, Ana? Eu? É. Minha idade? 33. Ah, não. Não, foi 2016 isso aí. Tá, e aqui, tem mais mensagem chegando, deixa eu ler antes que eu esqueça. A Marina dizendo, sempre apoiando no que for possível. Te amamos muito. É a Marina Teis Cole. É a mãe. É a mãe, também tá lá? Tá lá também. Direto de Porto Xavier, cidade muito próxima da Argentina, segundo meu amigo Darlan, isso? Isso, fronteira. Fronteira. Então tu já tem esse espírito mais aguerrido também, dos hermanos? É, claro. Aqui, ó, deixa eu ver quem mais. O Kainan Ferreira dizendo, boa alemãozinho, sou teu fã, irmão. Quem mais? O Luiz Fraga dizendo, boa noite, sou o pai do índio. Pena que ele não faz mais parte desse grupo. O Darlan joga muito, é o Luiz de Florianópolis. Então um abraço aí pro seu Luiz Fraga, a Priscila também assistindo o programa. E o Genival dizendo, grande abraço, Darlan, estamos pela querência sempre torcendo. Genival Kaiser Ferreira. É meu tio. Sensacional. Não, e o legal é que ele é teu tio e ele tem uma coisa parecida contigo. Qual é o teu sobrenome? Taiscol. Taiscol, e ele é o Kaiser.
Horrível essa piada. Mas um abraço aí pro seu Genival, né? Então tá, vai mandando tua mensagem para cá, facebook.com/TV Univates. Ô, Ana, quando o Darlan citou aqui a questão do calendário, me chamou a atenção que isso é uma questão que qualquer atleta de alto rendimento vai se preocupar, porque é quase que nem um cara que não é do mundo do esporte, que tem uma outra profissão qualquer, ele daqui a pouco busca ter, digamos, uma CLT lá, uma carteira assinada para conseguir trabalhar durante um longo período, né, possivelmente da sua vida. Um atleta, ele muitas vezes ele busca até mais do que um salário grande, em alguns momentos ele troca isso, se é alguma coisa mais sazonal, mais curta, por um contrato que ele saiba que ele vai ter um calendário por mais tempo. Ah, vou poder jogar campeonato gaúcho no primeiro semestre e vou jogar copinha no segundo e já estou projetando o próximo campeonato gaúcho. Nesse meio tempo, se acontece alguma coisa, daqui a pouco meu passe vai para outro clube, sou emprestado. Ou seja, tem um bom tempo de duração, tem meu emprego garantido. No basquete, isso complica, eu acredito, um pouco mais, porque se a gente trazer para uma realidade mais local, né, saindo um pouco mais do eixo Rio-São Paulo, a gente vê uma outra realidade de campeonatos estaduais. Disputar os Jogos da Juventude, né, os Jogos Escolares Brasileiros em Natal, né, um feito muito bom para a escola, para o SEAT, né, que fazia, acho que se eu não me engano, uns 15 anos que a escola não participava, né? E ainda mais classificando com duas categorias. Então é o sub-14, né, meninos de 12 a 14 anos, e o sub-17, meninos de 15 a 17 anos. Que é mais ou menos aquilo que a gente comentava, não é só uma participação, mas quando o Clube Atlético Birajá acaba entrando numa competição, acaba conquistando algo, né? E essa conquista, imagina, depois de tanto tempo, jogar e conseguir em duas categorias é diferente, né? Ah, sensacional, né? E até tem um lance legal aí que nessa primeira participação eu estava jogando, né? Eu era atleta e quem era o treinador era o Bira, né? Então isso foi em 2002, se eu não me engano, em Campinas. Então assim, pra gente está sendo muito legal. Então agora trabalhar bastante para os Jogos da Juventude, né? E em relação à pergunta do calendário, infelizmente aqui o basquete no Rio Grande do Sul ele é limitado, né? Tu pode ver agora o campeonato adulto, vão ser no máximo 4 equipes. Então, se a molecada pensa em seguir uma carreira profissional, vai ter que procurar outro estado, né? Infelizmente é bem complicado isso. É um desafio maior ainda. Maior né? ainda, maior ainda. É claro que nos outros centros, São Paulo, pô, tem várias, tem Série A1, A2, né? Então é muita gurizada, né, e muitos jogos também. E aqui no Rio Grande do Sul a gente fica um pouco limitado em relação a jogos, né, a competição, a calendário. Eu tenho mais uma pergunta para fazer sobre o Bira, mas deixa eu só mandar os recados aqui, porque às vezes o celular aqui me detona, né? Ele simplesmente fecha a transmissão e daí eu perco os comentários. Então, deixa eu ver aqui, a Cristiane está dizendo parabéns, Darlan. O Estevão, né, conhecido como o Estevinho também, está dizendo não ouvi meu comentário. Eu não sei qual é o comentário, então daqui a pouco manda de novo, meu querido Estevinho, que eu leio. E o Vitor Pimenta, eu acho que ele está me ajudando. Aquele que mandou uma mensagem lá no início, ele está dizendo piada ruim é quando ela não é elaborada. Parabéns pela transmissão. Acho que a piada foi tão ruim que acabou sendo mais ou menos boa. Então é assim que é bom, né? Quando a gente tem um apoio, eu espero que esteja me apoiando. Um abraço, meu querido Vitor Pimenta. E o Vanderlei Silva dizendo obrigado pela informação aí que a gente avisou sobre a TV Univates. Lembrando que a gente está no canal 15 da NET Lajato, 15 da Brasrede também, aqui pelo facebook.com/TV Univates. O programa já tem aí, acho que 7 anos ao vivo, e a gente levando toda segunda-feira informação esportiva para ti de casa e de todas as partes aí que estão assistindo através da internet. Ô, Ana, quando a gente fala de SERGs e JERGs, né? SERGs e JERGs. Quando a gente fala disso, a gente está falando de escola pública contra a escola particular. Que é o SERGs. O SERGs é o campeonato escolar de escolas privadas, no caso, né? Particulares. Isso, e o JERGs é o campeonato das escolas públicas. Tá. Quando a gente tem esse confronto, depois disso, que é onde o Bira conseguiu sair campeão, vai para um campeonato nacional. Isso. E daí lá são tipo os super campeões, é mais ou menos isso? Exatamente. Ou não? A gente, na primeira fase, foi a fase regional, né, que nós jogamos contra o Colégio Mauá. Depois dessa fase regional, teve a fase estadual, que foi aqui em Lajeado, que jogamos contra o Colégio Sinodal e Pastor Domos de Porto Alegre, né? E aí depois, valendo vaga, né, para a superfinal, que daí é o campeão do SERGs contra o campeão do JERGs,
né? Que aí foi a escola de Uruguaiana. E aqui está o Darlan, e depois eu quero direcionar essa pergunta para ele, mas, Ana, quando tu tem um cara, tipo, tá, o Darlan aqui é um representante do mundo do futebol, do mundo da bola, que quase todo brasileiro é apaixonado, e a gente sabe que tem muito cara que quer tentar se desenvolver. Daqui a pouco não tem habilidade, o dom, o talento do Darlan, mas quer ser um jogador e ele vai tentar buscar o espaço. Dá para se dizer que é um garimpo muito maior. Dentro do basquete parece que é mais limitado. Isso, não sei se pelo desenvolvimento do basquete nas escolas, qual o motivo da gente não ter tantas pessoas talvez interessadas como a gente tem no futebol. Eu acredito que é mais uma questão cultural do brasileiro que é apaixonado pelo futebol, claro, né? E geralmente futebol de campo. Mas quando eu te faço a colocação, eu queria saber de ti, como saber, por exemplo, o Darlan, alguém olhou para ele lá e disse, Piá tem talento, né? Viu ele lá em Porto Xavier, dando carrinho, e disse, esse guri aí vai dar bom, vamos levar ele para a escola tal. Ou o pai dele disse, esse guri é bom, a mãe dele disse, esse guri tem talento, leva lá pro fulano que ele vai conseguir se desenvolver. No basquete, cara, como é que vocês conseguem fazer esse garimpo, sendo que é mais difícil, talvez, tu observar quem joga, ou quem realmente joga, ou quem tem aptidão para jogar, porque não é um esporte, talvez, tão conhecido entre a gurizada, ou pelo menos tão praticado, né? Sim. Nós estamos com um projeto social, né, dentro do município de Lajeado, que o professor Gustavo Lage está fazendo, né? Então, são núcleos nas escolas do município, e dali a gente tenta garimpar alguns meninos que despertam interesse, né? Então a gente vai sempre procurando a questão do biotipo, né? A altura, velocidade, essas valências que o basquete tem. E aí o professor passa para a gente e a gente vai trabalhando eles nas equipes de competição, né? Então a gente já tem com esse projeto, já tem meninos que estão fazendo parte das equipes de competição, né? E ali a gente vai trabalhando eles com fundamento, repetição, treino, né? Então a gente tem esse trabalho voltado já para garimpar e detectar alguns talentos, né? Quero saber do Darlan como é que ele começou, como é que ele descobriu, não só ele mesmo, descobriu que ele teria um talento para estar jogando futebol profissional, mas como é que começa a história dele. Só antes, deixa eu ler aqui uns recados. O Valdson Góes dizendo, meu irmão, estou aqui ligado, quebra não. O Estevinho agora mandou recado, ele está dizendo que foi uma vergonha o Lajadense não classificar, que foi um dos piores técnicos que o Lajadense já teve e que não deu certo uma vez, não teve uma jogada trabalhada contra o Real, Capão e o Nova Prata, jogando com 3 zagueiros ou 3 volantes. E daí tá dizendo aqui que não deu certo o comando técnico do Alviazul, né? O Rodrigo Bandeira, que na verdade já havia treinado o Lajadense em um outro momento, e por isso que ele está se referindo aqui, que é a segunda tentativa do Bandeira como comandante do Alviazul. O Lajadense que foi eliminado nesse final de semana, depois de um empate contra o Avenida, né? Um time que geograficamente tem uma rivalidade aí com o Lajadense, que está bem na competição, é o primeiro colocado na sua chave, né? Na geral. Na geral, primeiro colocado do Avenida, e mesmo assim a galera aí conseguiu ainda um empate, sendo que o primeiro gol do Lajadense foi do meu querido Darlan aqui, e o segundo gol do Alviazul foi do garoto da base, né? Isso. Eduardo Espanhol. Que vem desde o juvenil Lajadense. Então tá, o Lajadense acabou então sendo eliminado da Copinha, e aí ficou, acho que 1 ponto, né, do Real Capão, foi isso, né? Porque o Real Capão perdeu o jogo, e aí por 1 ponto o Lajadense acaba não conseguindo a classificação. E o Lucas Zilli dizendo, joga muito Darlan, batata, tamo junto, irmão. Conhece o Lucas Zilli? Conheço, lá de Porto Xavier. Ô, mas que isso, hoje é audiência top em Porto Xavier, que beleza, um abraço pra galera de Porto Xavier. Me conta, cara, como é que começa a tua história? Lá em Porto Xavier, no caso, no tempo, não tinha muito apoio. De vez em quando alguém abria uma escolinha, tentava fazer uma coisa, mas por falta de apoio, terminava. Então eu comecei salão. Salão tinha bastante futsal. Comecei ali, aí sempre me destacava, vinha falar, poxa, você tem que tentar alguma coisa. No tempo era fazer um teste no Grêmio, no Inter, porque no interior é só isso aí, né? Aí foi Sendo que tu estava geograficamente muito longe também, né? Exato. E também é uma dificuldade. Tu estando aqui mais perto, daqui a um pouco é muito mais fácil, porque tem muitos clubes aqui. E é o que o Aná também comentava antes, da questão de muitas vezes o cara tem um talento, tem uma qualidade,
mas com quantos anos mais ou menos que quando pintou essa ideia de fazer teste e tal, tu tá comentando, quantos anos mais ou menos tu tinha? Eu tinha uns 11, 12. Pois é, um garoto de 11, 12 anos, daqui a pouco faz um teste no Grêmio, no Inter, e tem que abandonar toda a sua infância, entre aspas, lá de Porto Xavier, para ir daqui a pouco tentar a vida em Porto Alegre, né, numa grande capital, e em Grêmio Internacional, a gente sabe que a concorrência é muito grande. É isso mais ou menos que o Aná comentava aqui também, nessa dificuldade, mas continua, Darlan. E até que é difícil já nisso, garoto jovem, os pais, no caso, liberar lá do interior para vir para cá, tem toda essa situação. Mas meus pais sempre me apoiaram, sempre falaram, me deram o que eu precisei para ter. Aí que um padrinho meu veio morar para Novo Hamburgo e me ligou, vem morar comigo, que aqui tu vai estar perto da capital, tem vários clubes aqui para te tentar. E aí que eu vim, fiz a avaliação no Novo Hamburgo e aí que começou a caminhada. Que o Noia, na verdade, acaba sendo um time do interior, mas que está muito perto da capital, que é o que ele comenta, e um time também sempre conseguiu ir bem nos últimos anos no Campeonato Gaúcho, acaba se destacando e acaba sendo um celeiro também de novos atletas. De lá para cá, para chegar no Lajadense, como é que foi? Contato já de empresário ou foi tentativa tua ou alguém acabou te buscando lá? Eu joguei a Copinha Profissional 2015, acabamos jogando 3 jogos, eu acho, contra o Lajadense. Aí nisso, no 2016, o Novo Hamburgo não ia ter sub-20. Aí eles falaram, tá liberado, pode procurar outra coisa. Foi aí que um cara entrou em contato com o Serginho e o Serginho Almeida falou que ia ter uma avaliação aqui, que se eu quisesse era para mim vir. Aí que eu vim, aí fiz a avaliação, passei e tô aí até hoje. Pois é, e dentro dessa avaliação, esse grupo aí do Serginho que tu comenta é aquele grupo que acabou se destacando também na base do Alves Azul, né? Sim, fomos vice-campeão da Copinha, sub-19, no ano de 2016. É esse sub-19 que não fica entre os primeiros no ranking da CBF também, foi, Isso, né? ficamos em... Entre os 20, eu acho que foi, não foi? 27º no ranking da CBF. Então, na verdade, acaba sendo um feito até por um lajadense que vem começando a tentar fazer um trabalho com a base que não é de muitos anos, né? Para conseguir esse feito, acaba sendo um feito importante nesse momento, até de projeto também, de estar tentando pegar essa gurizada e transformar aí no time que vai conseguir o acesso para o ano que vem. Aliás, é assunto para os próximos programas, para a gente tentar entender quais são os projetos e os planos aí da direção do Lajadense para conseguir o acesso no Campeonato Gaúcho do ano que vem. Porque agora a gente sabe que tem campeonato divisão de acesso e é sempre uma guerra, né? Uma pedreira. E tem mais recado chegando por aqui, eu já vou ler, mas para te lembrar também que a gente está... a gente é a única emissora, né? A única emissora de todo o Vale do Taquari que acaba te levando esporte. Toda segunda-feira é a única emissora que tem telejornalismo todos os dias, né? Enquanto outras emissoras acabarem enxugando, a gente acaba ampliando para te levar cada vez mais informação, que é uma das missões aí da Universidade Univates, uma universidade comunitária. Aliás, o Aná se formou aqui em 2016. Né? Ele já tentou dizer que era 2006, para dizer que eu sou muito experiente, eu estou há muitos anos aqui e tal. Mas hoje tu é um educador físico, um técnico de basquete, né? Como é que é essa vida também de comandante? Porque muitos jogadores acabam virando, que é o teu caso, né? Que era atleta, que jogava basquete, acaba virando um comandante dessa gurizada. Tu acaba sendo o mais novo ali dos professores, né? Em termos de idade, porque a gente tem o Bira, o X, são pessoas muito novas também, né? Estão na flor da idade, mas tu acaba tendo uma diferença. Quando tu chega nesse grupo, até esse fato do relacionamento com a gurizada, como é que é pra ti te tornar um técnico, deixar de ser um jogador, que nem hoje é o Darlan, que nem tu foste, e te tornar um comandante? Como é que é isso pra ti? Eu tive boas referências, né? Trabalhei com o Bira, trabalhei com o X e sempre... Não jogou contra Marcos Stout, né? Não, que eu me lembro, não. Não lembra, né? Não lembro. E sempre admirei eles pelo trabalho, pela dedicação que eles tinham com a gente, né, com cuidado. E depois que eu busquei a educação física, né, eu sempre tive um relacionamento e sempre gostei do basquete. Então eu fui atrás e aí surgiu a oportunidade de trabalhar com os meninos, né. É muito bom trabalhar com a criançada, né. A gente lembra dos tempos de atleta. Então, a gente sempre tenta passar um pouquinho da nossa experiência dentro de quadra para eles, né? É claro que a responsabilidade é um pouco maior, né? Porque ali tu tá lidando com um grupo grande. Então, tu tem que saber administrar algumas coisas. E aí tem que ser um comandante linha dura, casca grossa,
Ou tu tem que ser um cara bem maleável, ou tu tem que ter essa harmonia, esse equilíbrio? Como ter essa harmonia? Porque às vezes o sangue esquenta, vocês também estão buscando resultado, tem que vencer. Muitas vezes tem influência dos próprios pais ou dos torcedores até adversários no jogo. Vocês estão lidando com crianças. Como é que é toda essa questão também psicológica da comissão técnica? Tem que ser o mais transparente possível, né? Acho que na hora do seu paizão, tu tem que ser o paizão. E na hora de dar bronca, tem que dar bronca, né? Então, a gente tenta administrar da melhor maneira possível, mas sempre sendo transparente com eles. Eu procuro ser o mais sincero possível com os guris, né? Ser o parceirão mesmo, né? Não só como treinador, mas qualquer problema extra-quadra, ele está procurando a gente, né? Para a gente tentar auxiliar de alguma forma. A Patrícia está dizendo que o Henrique está te mandando um abraço, Darlan, que tu é o ídolo dele. Meu primo. Sensacional. A tia, o tio, a mãe e esse aqui é o primo. Primo. Então tá, aqui também tá lá em Porto Xavier. Então tá, um abraço aí pro Henrique, é isso? Quantos anos ele tem? Tem 7, 8. Ah, então tá, é outro cara aí que deve estar buscando seu espaço dentro do mundo do futebol, né? Olha só, não sei se a gente puder rodar de novo as imagens aí do Lajadense, principalmente a parte do segundo semestre, que esse arquivo é mais para metade para o final, porque quando a gente mostra aí o Alves Azul em campo, a gente sabe, Darlan, que é um time muito jovem, né? Que a gente tem toda aquela responsabilidade, aquela busca por título da Copinha, né? Até porque o Lajadense acabou se tornando, numa fração de pouco tempo, agora nos últimos anos, o rei de Copas, né, como ficou chamado, era Vink ali, conseguiu muitos títulos, mas a gente tem essa responsabilidade em cima de um grupo que o planejamento da direção, como já foi colocado desde o início dessa nova direção do Lajadense, era trabalhar com um grupo focando a base, né, dando espaço para a gurizada para justamente promover os novos talentos e conseguir até mesmo transformar o grupo em algo que fosse rentável, que fosse de futuro para o próprio Lajadense daqui a pouco sonhar com projetos ousados, como lá tem o Alexandre Sebem de 2026, está com o Lajadense na divisão especial do Campeonato Brasileiro, que é extremamente ousado. Essa responsabilidade em cima de uma gurizada, como é que vocês trabalharam com isso? Como vocês trabalham com isso? Porque o futebol não é só vitórias e não é só entrar aí, como a gente está vendo, dentro dos 90 minutos e definir um jogo, né? A gente sabe que tem treinamento toda semana, tem de manhã e de tarde, tem academia, tem sol, tem chuva. Como é que é para vocês lidarem com esse tipo de pressão e sabendo que é um grupo jovem, tirando ali Bindé, o Wellington Monteiro e alguns outros? O próprio Henrique, né? Sim. Acredito que todo mundo pensava que é por oportunidade, tem que aproveitar, abraçar a chance, né? Apesar de ser um grupo jovens, muitos ali rodaram já por vários lugares, já jogaram competições grandes, então em questão de pressão, acho que todo mundo já estava acostumado. Está vacinado já? Já está muito bem concentrado, por causa que tu tá na concentração, tu não vê essa pressão lá de fora. Claro, tem o Lajadense, quando eu cheguei aqui, no caso, que nós estávamos falando 2016, estava ganhando tudo. Uhum. Até quando me ligou, eu falei, poxa, Lajadense, né, coisa boa, família feliz, tudo. Mas até hoje é um grande clube. Esse projeto de apoiar a garotada é um projeto bom, é um projeto que faz o garoto se dedicar. Poxa, tipo, tem eu, o Du, o Vitor, o Mano, tem muitos que saíram da base e hoje estão jogando no Profi, então daqui a pouco os meninos, poxa, pode ser eu mais para frente. Então é uma coisa que apoia muito a garotada e que, se Deus quiser, vai dar certo. Ô, Darlan, que posições tu já jogou, cara? Joguei de volante, que é atual, lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo. Só não foi goleiro? Não, e atacante? Isso aí não dá. Atacante também não. Não. Olha só, o Gustavo Sebastiano está dizendo, Dali, compadre, joga muito, Darlan. Valeu, obrigado pela audiência aí da galera toda que está assistindo a gente ao vivo aqui pelo Facebook. Pode mandar teu comentário pelo facebook.com/tvanivates. Quando eu pergunto a posição que o Darlan já jogou,
É porque a gente sabe que um atleta, para ele conseguir se enquadrar muitas vezes até em um grupo, e quando ele é um cara novo, que é o cara... Quantos anos está, Darlan? 22. 22 anos, muitas vezes ele acaba tendo que cumprir algumas funções onde acaba se adaptando melhor para aquele grupo, para conseguir seu espaço também, até se firmar, enfim, e ter realmente a sua posição. E muitas vezes quando vai para outro clube, essa posição acaba tendo essa variação porque ele já tem a possibilidade de conseguir jogar e ter essa habilidade, aptidão para estar em outra posição. O Darlan é um caso que joga, né, tem a questão da força física, da imposição, que auxilia ele nessa parte de volante, de zagueiro, de marcação, de lateral. Dentro do basquete, Ana, como é que tu sabe tirando o cara que é armador, daqui a pouco tu já sabe que ele é menor, se é um cara mais habilidoso, ele já meio que se destaca, como depois tu conseguir trabalhar essa questão do menino e saber que ele vai ser um ala de força, que ele é um cara que bate mais para dentro, ele é um ala mais chutador, ou ele vai ser um pivô, ele é aquele cara realmente que vai conseguir estar lá dentro do garrafão, vai fazer corta-luz. Como vocês conseguem identificar isso e quando vocês identificam isso nas faixas etárias que vocês trabalham? Muitas vezes a gente trabalha já desde o moleque, né? Desde do sub-12 ali. Então a gente vai vendo as características de cada menino, né? Os meninos mais fortes, mais pesadinhos, mais altos, a gente já coloca eles mais próximos da tabela, né? Sempre tem aquele menino que já tem uma noção de jogo diferente, né? Sabe ler um pouquinho o jogo diferente, a gente já coloca na posição de armador, né? Os meninos mais rápidos a gente já põe numa posição de lateral, né? Então a gente vai observando eles desde o sub-12, né? É claro que nem sempre todos vão ficar na mesma posição, né? Até porque tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Então a gente vai trabalhando por etapas, né? Então do sub-12 vai para o sub-13, do sub-13 vai para o 14 e assim vai indo. Quando o cara acaba se desenvolvendo, porque a gente sabe que tem isso também no esporte, muitas vezes ele já tem uma certa estrutura física, né, com pouca idade, ele acaba naquele início de modalidade, enfim, de treinamento, ele já tem um destaque maior, né? A gente tem vários exemplos de jogadores que na categoria de base são fenômenos, mas quando todos os outros atletas, jogadores, começam a criar esse corpo, essa estatura, essa força física, né, até para ir para um embate um pouco mais forte, acaba que aquele jogador que parecia que ia ser um fenômeno acaba ficando meio natural. Começa a igualar, né, as valências, né? Quando se tem isso, como tu conseguir até mesmo adaptar, porque tem alguns que facilmente se adaptam a outra posição, e a gente sabe, eu tô citando isso porque dentro do basquete não é qualquer um que vai ser pivô, né? Não, o cara se não até tiver... não consegue, se não tiver um tamanho, força, ele pode até ter uma força para conseguir conter o cara, mas ele nunca vai pegar um rebote quase, né? Então, tendo o melhor posicionamento do mundo é muito difícil, porque o outro cara vai ser muito grande. Como conseguir fazer com que aquele cara não desista? É fácil? Muitos não conseguem, né? Muitos desistem, né? Mas a gente tenta motivar, né? Mas não digo a grande maioria, mas quando se iguala ali, alguns desistem, né? Então a gente tenta trabalhar para não haver essa desistência no caso, né? Mas é bem complicado mesmo. Porque também, isso não é só uma característica do basquete, né? São de todos os esportes, né? Mas eu puxei essa questão justamente porque no basquete, algumas posições, de certa forma, acabam, para quem não tem um biotipo para ela, acaba sendo ingrata. É quase que nem o cara que é um goleiro, foi goleiro a vida inteira e depois quer jogar na linha, mas ele não tem habilidade nenhuma com o pé. Vai ser muito difícil ele realmente conseguir jogar em outra posição, porque é muito complicado desenvolver essa habilidade depois que perdeu o tempo de base, né? Exato. E no basquete, sem ter o tamanho, uma estrutura para ser pivô, é muito difícil. O Vitor aqui, o Pimenta, aquele cara que disse que a minha piada foi boa, ele tá pedindo para eu perguntar para o Gattuso de Porto Xavier. Acho que está dizendo que parece o Gattuso, tu acha? Acho que também não parece, mas enfim, a piada ele me disse que a piada era boa quando não era bem elaborada, então sensacional. Um abraço para o Vitor, ele está dizendo, pergunta para o Gattuso de Porto Xavier qual a sensação de ser volante, mas marcar gol de pênalti. Sensação, volante de marcação, quando faz gol, não sabe nem comemorar, né? Muitas desespero total, assim. Não sabe se sai correndo, se arrebenta a camiseta, leva cartão, se, né? É um troço muito louco. Ser jogador de futebol, de basquete, acho que tem isso também, né? O fato de tu conseguir extravasar e depois de
sei lá, de certa forma, em alguns momentos até um sofrimento quase diário quando tu tá lidando com dificuldade o problema que tu teve na coxa, de conseguir voltar a jogar, de tudo isso no momento que tu faz um gol, extravasar, acho que é quase que um ápice de uma grande vitória, né? Ah, com certeza, é um momento de felicidade que não dá nem pra explicar, né, cara? Tu nem pensa, eu acho, o que tu tá fazendo, né? Não, muitas vezes não. Só sai correndo pra onde dá, aponta pra cima, aponta pro lado e azar. Azar. Então tá, um abraço pro Vitor Pimenta. A gente tá já meio que indo pro final do programa, mas eu queria saber do meu querido Aná sobre a questão das próximas competições e a pergunta que não pode falhar, né? Porque aí o cara vai vir no programa, vai falar sobre Seat Bira, vai falar sobre categoria de base. E o cara lá, o jornalista, não vai perguntar para ele, tá? E o adulto, né? E eu sei que ele vai me dizer que é tudo com o presidente lá, é com o Rodrigo, é com o X, é com a gurizada que está na direção do Clube Atlético Birajá, mas eu vou ter que perguntar, né? E o adulto? É um sonho que a gente tem que volte, né? Acho que tudo se encaminha para o ano que vem, né? O Rodrigo esteve aqui e disse que o projeto já poderia ter começado esse ano, mas que para não atrapalhar aí o andamento, né, não ser um negócio tumultuado, o Rodrigo nos comentou, o projeto ficou para o ano que vem para busca de captação de recursos. É isso? Se o presidente falou, é isso, né? Não, mas para jogar um acho estadual. Para entrar numa competição tem que entrar organizado, né? Então acho que não vale a pena atropelar etapas. Daqui a pouco não se atinge o resultado esperado e quando tu vê para um próximo ano para dar sequência complica um pouquinho, né? Então tem que fazer a coisa mais organizada, pensada. Eu acho que a gente está com bem organizado. A gente percebe isso quando se cria uma categoria sub-20 no ano anterior a tudo isso ainda. Pode ser uma base para um time adulto, com certeza, pode ser, né? Mas é organizado, pensando bem, né, para a gente conseguir montar uma equipe competitiva, né, que vá buscar títulos, né, não só para competir. Então, acho que tem que ter calma e se tudo der certo, ano que vem um time adulto aí sim. Pois é, e a gente tem um Clube Atlético Birajá aqui no adulto, já jogou NBB, né, eu estava comentando com o Aná, que eu estava assistindo essa semana aí num outro canal, que tem uma audiência parecida com a nossa aqui do Tá em Jogo, uma partida de duas grandes equipes do NBB, e tinha um ex-atleta, né, cara que já participou aqui do Bira em quadra, sendo um destaque desse time, e a gente tem vários outros jogadores, né? Nós temos cria nossa, né? Tem cria nossa aqui. Do Bira jogando. E se destacando demais. Se destacando bastante, né? Sendo um dos principais jogadores do NBB, ou seja, tem muito jogador que passou por aqui e que acaba, parece que deixando uma saudade maior ainda de voltar a ter aqueles lances tão bacanas, né? E tu vive isso há muitos anos. E a gente começa a relembrar, né, de jogos de Campeonato Gaúcho, desde campeonato que foi menor e teve só um quadrangular em Caxias e um aqui, daqueles que foram um pouco maiores e aí daqui a pouco com uma rivalidade maior, né, entre equipes da região, mas o importante é a gente voltar a ter o basquete adulto. Acho que isso é fundamental, que a gente consiga ter todas as modalidades para conseguir acompanhar. O Lajadense está aqui, a gente tem a LAF, mas o Bira eu acho que é um sonho não só do Bira, mas de toda a comunidade, né? De voltar a ter um time adulto. A comunidade abraça o basquete, né? Gosta. Então, sempre que tem jogo, era sempre ginásio lotado. Né? Então, acredito também muito num time adulto para fortalecer a base. Né? Para ser um caminho um pouco maior. Exato, ainda. A gurizada já começa a se espelhar. Pô, tem um time adulto. Pô, quem sabe daqui a pouco eu não posso estar jogando junto no adulto, né? Que é o que o Darlan estava comentando da gurizada, que olha eles ali, né? Que acabaram de, um pouco tempo atrás, fizeram essa transição de base para profissional, profi, né? Como o Gattuso comentou ali, vai para o profi e aí tu consegue realmente ter esse espelho. Tu sabe que dá para chegar ali, né? Com certeza. Trabalhando, treinando forte, né? E em relação às competições, né? A gente está chegando num momento decisivo, assim, na competição estadual de base. Das 4 categorias que a gente está competindo, participando, a gente está com as 4, entre as 4 estamos classificadas, né? Então, até dezembro saem as finais, né? E com certeza a gente... Que são as categorias, tu lembra aí de cabeça? O Sub-12, né? O Sub-13, o Sub-14, o Sub-17 e o Sub-20. Né? Então... No caso das 5, né, provavelmente as 5 vão estar entre os 4 melhores do estado. Ou seja, realmente
é um trabalho que tenta manter uma hegemonia do basquetebol também no estado, né? A gente sabe que, respeitando todas as equipes, a gente tem um nível bom em vários lugares, não é à toa, né, que a gente tem títulos em várias regiões, mas o Clube Atlético Birajá busca isso em várias categorias, que é o que o Aná aqui está comentando. Faltam 3 minutos para encerrar o programa. Queria agradecer aqui a galera, mas, aliás, todo mundo também que estava assistindo está em jogo. Mas, Darlan, cara, boa sorte para vocês. E antes de encerrar, o que são os projetos aí? Sabe que tu mesmo comentou, encerra-se um ciclo para um jogador, e aí tem essa questão de calendário, o que vai fazer, o que não vai. No que vem no Lajadense tem divisão de acesso, a gente não sabe quais são os planos da direção, o que vai acontecer com o resto do grupo, mas tu é um cara que dá para dizer que é praticamente cria aí da casa. O que é os projetos do Darlan daqui para frente? Agora é passar um tempo com a família, né? É importante ficar... Esse ano foi um ano corrido para mim, graças a Deus. Tive várias oportunidades de estar em Goiás, jogar... Quando estava aqui, estava no Lajadense, então agora é passar um pouco em casa e já ver alguma situação aí para o ano que vem, já pensando na divisão de acesso aqui, que acredito que vai ser um ano muito bom, que se Deus quiser vamos subir o Lajadense. Mas é um sonho, na verdade, que, assim como a gente comentava do Bira, o Alves Azul voltar para a divisão especial do futebol gaúcho é o que não só torcedor, direção e os próprios jogadores aí que são, não só os que são oriundos do clube, mas os que chegam, como o caso do Darlan, acabam buscando, porque é o lugar onde o Alves Azul deveria estar, né? Divisão especial. E, para te encerrar aqui, Darlan, o que faltou para esse grupo? Da Copinha? Da Copinha. Eu acho que faltou... Nós pecamos em momentos que não podia pecar, perdemos pontos que eram praticamente mais fáceis, que acabou deixando mais para o final para decidir quando se pegou as equipes mais cascudas da competição. Então, eu acredito que, por vezes, faltou, em detalhes da partida, faltou um pouquinho mais de concentração. E eu acho que foi isso. Nas últimas partidas, quem acompanhou sabe, fizemos jogos muito bons. Até por vezes merecíamos sair com a vitória, mas futebol hoje é competência. Darlan, obrigado, cara. Valeu. Boa sorte para vocês aí no próximo semestre, que a gente tem uma divisão de acesso para o Lajadense boa. Quem sabe, né, sonhando aí com a volta à elite do futebol gaúcho, tu fazendo parte aí, talvez, desse grupo, e a gente fica buscando as informações. Vamos tentar repercutir ainda mais o Lajadense nesse segundo semestre e projetar para o ano que vem nos próximos programas na segunda-feira. Obrigado pela presença. Boa sorte para ti também, cara. Obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui e já falando sempre quando precisar, pode contar comigo. Valeu, valeu. Conhecido como Gattuso de Porto Xavier, meu querido Darlan. Aná, valeu, meu. Boa sorte para vocês também, que dê tudo certo aí nessas decisões. Tem decisão pra caramba, vai nos mantendo informado pra gente estar noticiando aí sobre as próximas conquistas, os próximos passos dessa molecada aí do Seat Bira e torcendo aí, quem sabe, pelo adulto em 2019, com essa nova direção também que está se reformulando, sempre com o apoio aí do X e de toda a galera, Léo Rosa, todo mundo tá aí envolvido. Manda um abraço pro Bira lá também, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um abraço e até a próxima. Valeu. Estamos encerrando essa edição ao vivo aqui do Tá em Jogo. Lembrando que amanhã tem programação normal aqui da TV Univates. Pode nos acompanhar também pelo youtube.com/TV Univates e ficar sempre sintonizado, interagindo conosco pelo facebook.com/TV Univates. Um abraço para toda a galera de Porto Xavier. Que loucura. Até a próxima segunda-feira aqui com mais um Tá em Jogo ao vivo. Tchau.